Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha. Estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre dicas de SAT para de alunos que tiraram mais de 1.500 no SAT. Então, obrigada pela presença de todos e todas aqui. Antes de nós começarmos a apresentar para vocês aqui o link da nossa análise de perfil, para quem ainda não conhece, uma forma rápida e simples de vocês terem um diagnóstico inicial daqui para fora sobre o projeto de estudar fora. Esse link também está no nosso chat aqui para vocês realizarem enquanto a gente estiver fazendo a palestra também, tá? Então podem acessar aqui no chat, vocês podem ter acesso a esse link. Ah, Bem, antes de nós começarmos também, já trazendo aqui os próximos eventos, né, que a gente tem programado. No dia 19, a gente vai falar sobre faculdades no exterior, né, como se preparar para a jornada, né, de fazer faculdade fora. No dia 25 de junho, a gente vai falar sobre o programa de preparação, que é específico para os alunos que são mais novos, né, alunos que estão no nono, primeiro e segundo ano do ensino médio. E no dia 27, a gente vai falar sobre estratégias do projeto Estudar Fora, né? Desde lista de faculdades, applications, em casos de 5 alunos e como que foi a estratégia correta em alguns momentos importantes do processo de candidatura. Então, a gente vai trazer alguns casos aqui que são muito interessantes de vocês acompanharem e conhecerem um pouco mais. Ah, Bem, a análise de perfil está no nosso chat aqui para vocês realizarem, então são poucas informações que vocês preenchem e aí vocês conseguem ter um retorno e feedback daqui para fora. E aí a gente já entra agora na nossa principal pauta da noite, que é falarmos sobre dicas de alunos que tiraram mais de 1.500 no SAT. Já falar um pouquinho sobre as provas, inclusive, também. Antes de começarmos, né, a gente vai falar também um pouquinho sobre o SAT digital, né, que mudou o seu formato, então muito material novo, né, que entrou. A gente vai falar sobre as dicas, qual nota que você precisa tirar, prova de proficiência, e no final a gente vai deixar aberto para perguntas e respostas. Para quem ainda não nos conhece, né, nessa apresentação, está aqui pela primeira vez, vou fazer uma rápida introdução daqui para fora para vocês. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Já fazemos isso há 23 anos, exclusivamente a nível de faculdade. Já foram mais de 4.000 alunos assessorados conosco, totalizando mais de 880 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Então, a área financeira também é um grande aspecto de know-how nosso. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior, somos no total hoje 62 profissionais, então temos muita bagagem, muita experiência e expertise no assunto para direcionar cada aluno e cada família na jornada. A Daqui para Fora hoje tem expertise em alguns países no exterior, aqui os principais países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, e também em países na Europa em que mapeamos faculdades que ofereçam graduação em inglês. Então, alguns desses países, né, como Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica, Suíça e Alemanha. E aqui vocês podem ver alguns dos principais resultados que os nossos alunos obtiveram nos últimos anos. Em termos dos últimos 3 ciclos, né, os principais resultados aqui das faculdades americanas, tanto nas aprovações nas top 15 quanto top 30. Então, muito para mostrar que os últimos ciclos a gente tem conseguido esses resultados em alto grau de seletividade, assim como na Europa e no Canadá também, algumas das principais aprovações dos nossos alunos. Então, tanto nas melhores faculdades americanas quanto as melhores faculdades do mundo, a Daqui para Fora tem conseguido aprovações com os seus alunos, né? Nosso grande objetivo com cada aluno é que cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível. Sempre esse é o nosso grande objetivo, para que esse projeto seja o melhor para cada aluno, mas também o viável financeiramente para cada família. Falando agora de aceitações na Europa, né, algumas das novas faculdades europeias que os nossos alunos foram aprovados, já que a Europa tem sido um lugar cada vez mais procurado pelos nossos alunos. Então, aqui a gente trouxe para também compartilhar com vocês algumas dessas novas universidades que os nossos alunos têm sido aprovados no exterior.
Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o processo seletivo, antes da gente entrar na pauta principal, que é dicas, né, de alunos que tiraram mais de 1.500 na SAT, porque primeiro a gente precisa contextualizar aonde o SAT entra no processo de admissão e seleção no exterior. Bem, o primeiro filtro que as faculdades usam na avaliação de um candidato é a parte acadêmica. E a parte acadêmica ela é composta pelos seguintes fatores: as notas da escola, o histórico escolar do estudante, do nono ano ao terceiro ano do ensino médio, e as provas, o SAT ou o ACT. A prova da SAT ou ACT são as provas padronizadas do sistema americano, mas que, inclusive, muitas faculdades da Europa também aceitam. A gente vai falar um pouco mais sobre essa prova já que é a pauta principal da noite. As faculdades no exterior também vão avaliar as provas de proficiência, né? Tem algumas possibilidades, geralmente as faculdades disponibilizam algumas possibilidades de provas que o aluno pode enviar, TOEFL, IELTS, Duolingo, vamos falar já sobre elas. O Enem vai ser uma exigência no processo seletivo do Canadá e da Europa. Então, para quem tem um currículo brasileiro, ou seja, estuda uma escola padrão brasileira, precisa fazer o Enem também para cumprir as exigências no Canadá e na Europa. E para fechar, na Europa, dependendo da faculdade, do país e do curso que o aluno tenha de interesse, o aluno também pode ser exigido de uma prova específica, né, dependendo do seu curso de interesse. Então, isso na Europa tem uma variação grande, então isso faz parte do nosso trabalho, nada para fora, fazer esse levantamento de cada aluno, para cada aluno e cada faculdade que vai se candidatar. Aí, depois da parte acadêmica, as faculdades também vão avaliar o estudante na parte pessoal, em diferentes requisitos, primeiro pelas cartas de recomendação, dos professores e um coordenador, as atividades extracurriculares, os projetos, o que o aluno se envolveu, se engajou, inclusive esse é um dos grandes pontos que a gente vai falar um pouco no próximo webinar sobre o programa de preparação, como isso é desenvolvido, né, como esse é o grande foco para os alunos mais novos. E as redações, que são as redações de apresentação para cada universidade, pode ter um volume aí de uma, duas, às vezes até três, quatro redações a serem desenvolvidas, e nesse ponto, cada aluno daqui para fora tem um mentor ou mentora de redação que trabalha especificamente nesse requisito. Algumas faculdades ainda fazem entrevistas, e aqui nós preparamos, treinamos e simulamos com os alunos as entrevistas, e para os alunos interessados nas artes, como cinema, moda, design, arquitetura, ilustração, animação, esse aluno também vai ser exigido de portfólio artístico. Então, se você tem interesse nessa área, saiba que lá na frente você vai precisar desse material. E nesse quesito, inclusive, daqui para fora nós temos nosso próprio departamento de arte que trabalha e orienta os nossos alunos também, né? Então, antes de a gente falar sobre o SAT, né, mais especificamente, as dicas, né, dos alunos, é importante para quem ainda não conhece o contexto dessa prova no processo seletivo, onde se encontra. Como vocês podem ver, é o quesito inicial em termos de avaliação acadêmica do estudante, né? Então, o SAT, ele é um termômetro acadêmico na avaliação de muitas faculdades, tanto nos Estados Unidos e Europa, tá? Então, vamos falar um pouquinho, né, já entrando na parte dos SAT especificamente, primeiro vamos falar um pouco da estrutura da prova, né? O SAT, como alguns de vocês já devem saber, ela mudou a sua estrutura para uma estrutura digital, ou seja, o aluno ele vai até um centro oficial da prova, mas a prova ela é feita no computador. Então, o aluno muitas vezes tem que levar o seu próprio laptop ou no próprio centro disponibilizam se você não tiver uma. Então, como é que é a estrutura da prova? Basicamente, são duas grandes vertentes da prova. A parte do inglês, do English, que é dentro de Reading e Writing, que são 54 questões, e a parte de Math, 44 questões, tá? Primeiro, na parte de Reading e Writing, a primeira parte, o módulo 1, são 27 questões, onde o aluno tem 32 minutos no total para fazer essa primeiro módulo. O módulo 2 são 27 questões que podem, dependendo de como o aluno foi no primeiro módulo, essa prova, como ela agora é digital, ela é adaptativa em relação ao que você acertou ou errou no primeiro módulo,
no módulo para poder ajustar as questões do módulo seguinte. Então, dependendo de como você foi, você vai ter outras questões variáveis no módulo 2. Isso vai depender muito do seu nível acadêmico e, obviamente, cada questão vai ter um peso diferente também do grau de dificuldade que ela tenha. Nesse módulo 2 são 32 minutos. O total de pontos na parte de inglês, né, do reading e writing, varia de 200, começa a partir de 200 e vai até no máximo de 800 pontos. Depois disso, o aluno tem 10 minutos de intervalo e aí passa para a parte de matemática, que o primeiro módulo são 22 questões feitas em 35 minutos, né? E depois, assim como no inglês, o aluno passa para o módulo 2, que, de novo, dependendo de como o aluno foi no primeiro módulo, as questões vão ser adaptadas com seu grau diferente de dificuldade do que você acertou ou errou no módulo 1, para você passar para o módulo 2, e aí são mais 22 questões. Na parte de matemática também, mesma coisa em termos de pontuação, varia de 200 a 800 pontos no total. Tá? Como vocês podem ver aqui, a grande questão da prova é o tempo por questão. Na parte de inglês, em média, o aluno vai ter de 1 minuto e 11 segundos por questão. E na parte de matemática, em média, 1 minuto e 35 segundos por questão. Ou seja, no total são 98 questões em 134 minutos de prova, com 10 minutos de intervalo, né? Sendo a pontuação total entre 400 e 1.600 pontos. Ou seja, já de começo, vocês podem ver aqui que a grande questão da prova do SAT, até mesmo em termos de conteúdo, depois a gente vai entrar um pouco mais nesse quesito, mas a nível de dificuldade, é o que a gente tem de feedback constantemente com os nossos alunos, é o tempo por questão. Então, como conseguir otimizar o seu tempo por questão e conseguir realizar todas as questões dentro do módulo, né? E aí a gente vai entrar um pouco mais no detalhe de cada uma dessas sessões. Primeiro no reading e writing, né? A primeira parte são vários módulos, né? Então, são várias competências que o aluno passa. O primeiro é Information and Ideas, são de 12 a 14 questões, ou seja, basicamente 26% da prova, né? Então, o aluno tem que saber a ideia central, os detalhes, muito interpretação de texto aqui, o que seria o equivalente aqui no Brasil. O segundo módulo é Crafting Structure, então, muito no contexto gramatical, estrutura de texto, a proposta do texto, são 13 a 15 questões. O terceiro módulo dentro de Reading and Writing é Expressions of Ideas, então as transições, sínteses, de 8 a 12 questões. E por último, Standard English Conventions, né? Estruturas, limites de 11 a 15 questões. Tá? Então, aqui a gente traz, para vocês terem uma ideia, de uma forma estruturada, os módulos dentro do Writing e Reading, e o número de questões para cada um desses. Na parte de matemática, primeiro começando com álgebra, né? Então, aqui muito do que já se vê no Brasil, né? De 13 a 15 questões, para começar, 35% da prova. Depois, já uma matemática um pouco mais avançada, equações não lineares, né? Funções também não lineares, sistemas com uma ou duas variáveis, de 13 a 15 questões, também 35% da prova. Então, vocês veem aqui que álgebra e a matemática mais avançada já estão aí praticamente com 70% da prova. E aí 15%, né, de 5 a 7 questões, problem solving e data analysis, né? Então, a proporção, a probabilidade, condicionais. Então, isso também é considerado, mas já é uma parte menor da prova. E para fechar, geometria e trigonometria, né? 15% também da prova. E aí, área, volume, ângulos, círculos. Então, a parte pequena de geometria, mas também está dentro da prova. Mas vocês veem aqui que a predominância, álgebra e equações, de uma forma geral, né? Então, um aluno aqui no Brasil que está se preparando para o Enem, a nível de matemática, praticamente vai dar todos esses assuntos aqui dentro da matemática no ensino médio,
né? Um ponto muito interessante, né, e atrativo do SAT é que o SAT é uma prova que eles consideram o seu super score, ou seja, é a combinação das maiores notas das melhores sessões de provas que você fez. Então, vamos supor que você fez uma primeira prova e tirou na parte de inglês, né, que é o reading e writing, 750 de 800 pontos, e na matemática você tirou 730. Aí, num segundo momento, você faz uma segunda prova, ou seja, total de 1.480. Quando você faz uma segunda tentativa de prova, vamos supor que você tenha diminuído a sua nota da parte do inglês. Tirou 690, mas aumentou a parte de matemática. O seu total ficou 1.440. Mas, como vocês podem ver aqui, a parte de inglês da primeira prova foi a melhor. Então, se o SAT, ele presume que você vai somar a sua melhor nota da sua melhor sessão de prova. Então, soma-se o 750 da prova de inglês, da primeira prova, da primeira tentativa, e 750 da segunda prova de matemática. Ou seja, no total, pelo seu super score, você teria uma nota final de 1.500. Então, é algo que a gente acompanha muito os nossos alunos, muitos nossos alunos que estão mirando em notas muito altas, né, nessa casa aí dos 1.500, estão fazendo, em média, a prova 2 vezes, às vezes até 3 vezes, tá? E aí conseguindo esse super score nessas pontuações mais altas. Bem, um outro ponto também que é importante da gente colocar é a questão do test optional, né? Durante a pandemia, muitas faculdades elas adotaram essa política de prova opcional ou test optional, porque elas se viram que alunos que durante a pandemia não tinham uma estrutura de curso ou não poderiam contratar uma professora ou professor particular, ou até mesmo não conseguiriam fazer a prova porque os centros de prova estavam fechados. Aí, necessariamente, muitas faculdades tiveram que adotar uma política que não exigiriam a prova da SAT, ou até mesmo seria uma prova, uma pontuação opcional para você mandar ou não, e não impactaria na sua admissão. Isso foi ao longo da pandemia e depois continuou nos próximos ciclos. Porém, muitas faculdades, e principalmente nesses últimos 2 ciclos, e para o próximo ciclo, inclusive, já estão voltando às exigências obrigatórias do SAT. E aí a gente já tem visto muito dos movimentos de muitas faculdades que para o próximo ciclo já é uma prova obrigatória novamente. Então, aqui alguns dos principais nomes de faculdades que estão requerindo a prova do SAT como obrigatoriedade. Então, é preciso mandar o resultado de SAT, sim. Tá? Mas só para vocês entenderem o que significa, né, o test optional. Test optional, a nota do teste, né, não é uma exigência na application. Geralmente são faculdades não tão seletivas ou competitivas, né, que tem essa política de test optional, são centenas de universidades, mas muitas estão mudando essa política. De novo, foi algo que aconteceu lá atrás, na pandemia, se estendeu um pouco mais, mas já estamos vendo um movimento contrário para os próximos ciclos. E essas que antes tinham essa política de test optional já estão mudando essa exigência de SAT, tá? E qual é o impacto na sua application, né, na sua nota do SAT? Primeiro, varia de acordo com cada aluno, né, na composição, inclusive com outros requerimentos acadêmicos que você tenha para enviar, né? A regra é diferente, né, para alunos americanos e internacionais, porque o SAT, como uma prova padronizada, as faculdades elas usam muito para avaliar um termômetro acadêmico de diferentes escolas e países que os alunos internacionais venham. Então, muitas vezes um aluno que é um aluno muito bom em uma escola, que tem uma nota mais baixa em termos de média, porque é uma escola mais puxada, mas tem um ótimo SAT para demonstrar, isso chama a atenção de uma application, né? Principalmente quando você é um aluno internacional. Então, o SAT ele ajuda muito nesse termômetro acadêmico para as universidades. Também vai variar, né, quais faculdades você vai aplicar, então é importante você
entender se as faculdades que você vai aplicar, elas exigem, qual é a exigência, quais foram os últimos resultados que os alunos tiveram. Geralmente isso é, inclusive, divulgado pelas faculdades. Um outro aspecto é que o SAT, de novo, como ela serve como um termômetro, isso ajuda a faculdade saber o nível acadêmico que você tenha. Muitas vezes um aluno que está vindo do Brasil, talvez de uma escola não muito conhecida, ou que não tenha resultados, né, muito recorrentes, internacionais, para que a faculdade conheça o seu grau de exigência acadêmico na sua escola, um bom SAT é um ótimo termômetro, é um ótimo parâmetro acadêmico. E principalmente o SAT vai ter um impacto muito, muito grande nas bolsas acadêmicas, principalmente nas faculdades americanas. A grande maioria das bolsas por mérito acadêmico são dadas pelo mérito das notas da escola junto com o SAT, ou o SAT sozinho, ou as notas sozinhas, tá? Ah, e aí, muitos alunos ficam com a dúvida: será que posso enviar minha nota para as faculdades que são test optional? Isso vai muito na estratégia de aplicação de para quais faculdades e como você vai aplicar para cada uma delas. Dependendo do seu SAT, isso de fato pode ajudar, mesmo não sendo test optional, se a faculdade tem mais um fator para avaliar, mesmo ela sendo test optional, se for um bom score, sempre ajuda. Então, quanto mais ferramentas você der para a faculdade, para que ela saiba que você é um bom estudante, melhor. Principalmente para quem é aluno internacional, porque muitas faculdades não conhecem todas as escolas do Brasil, e aí é importante ter esse parâmetro acadêmico padronizado, né? Outros pontos importantes, né, em relação à prova do SAT: primeiro, datas, prazos, né, e o que é recomendado. Dentro daqui para fora, o que nós recomendamos é que os alunos, a partir do segundo ano do ensino médio, né, ou que seria o equivalente ao final do 10th grade e início do 11th grade, para quem está no currículo do hemisfério norte, né, uma escola americana, geralmente, que começam um preparatório nesse momento, façam um preparatório do curso, já façam primeira prova no final do ano. Então, por exemplo, se você está no segundo ano do ensino médio agora, idealmente que você já comece a se preparar para a prova e faça a primeira prova no final do ano. Para quem está no terceiro ano, ou já no final do 11th grade, entrando para o 12th grade no ano que vem, né? Nesse ano, né, se fosse o caso, se você estivesse já no terceiro ano, o ideal é que você já tivesse uma prova feita, ou se você ainda não fez, é correr para fazer o quanto antes a prova. Então, idealmente, é que o aluno já esteja fazendo a sua segunda tentativa ou terceira tentativa da prova no início do terceiro ano, ou final do 11th grade, para que o segundo semestre do terceiro ano, né, seja um semestre dedicado exclusivamente às applications. Mas é claro que tem alunos que não fizeram ainda a prova, que é o caso, por exemplo, agora de alunos que estão no processo de candidatura esse ano para o começo do ano letivo no ano que vem. Se o aluno não fez nenhuma prova, só tem as provas do segundo semestre para serem realizadas. Se esse é o caso, tudo bem, ó, também. Mas é importante você saber que você vai ter que realmente conciliar com as outras atividades da sua application, né? E aí os resultados de faculdade, os envios das candidaturas acontecem no final do ano, né, do terceiro ano do ensino médio, ou no final do primeiro semestre do 12th grade. E no início do ano seguinte, né, os resultados saem, e aí as matrículas geralmente são feitas no mês de maio, junho, para o início do ano letivo, agosto, setembro, né? Então, olhando esse planejamento macro, idealmente é começar o preparatório, fazer provas já no segundo ano do ensino médio, né? Falando aqui de algumas datas, né, importantes de provas, né, falando aqui mais especificamente de SAT, vai ter a prova ainda de agosto, outubro, novembro e dezembro, né? Tivemos aí a prova no primeiro semestre, na prova de março, maio e junho, né? Então, as provas que aconteceram nesse primeiro semestre, e agora temos as provas aí do segundo semestre. Quem está agora no terceiro ano, né, querendo se candidatar para 2025, tem que realmente correr, fazer a inscrição, se inscrever para essas provas do segundo semestre, né? Para quem está no segundo ano, se você, né, está se preparando já, idealmente é escolher talvez a prova ou de outubro, ou novembro, ou dezembro, para ser a sua primeira tentativa de prova.
né? Aqui alguns locais da prova também, né, que hoje oferecem, então são várias capitais do Brasil que são locais oficiais e dentro de cada capital vai ter uma, duas escolas, três, às vezes. Em São Paulo tem algumas escolas que são centros oficiais da prova. Então basta entrar no site do SAT, fazer seu login e senha e por lá você consegue acessar o melhor local para você, né? Aqui também alguns locais da prova do ACT, né? O ACT seria um equivalente ao SAT, só que é uma prova que tem uma outra estrutura, né? Mas ela tem uma equivalência de avaliação junto às universidades. Então, as faculdades elas recebem ambas as provas, tá? Uma ou outra. E aí, a principal pauta que a gente vai abordar também hoje é falar sobre as dicas, né, de alunos que tiraram mais de 1.500 no SAT. 1.500 hoje é considerado uma pontuação de altíssimo nível, é um termômetro muito importante para se considerar, inclusive, aplicar para certas faculdades. Então, alunos que estão mirando em faculdades muito top, principalmente nos Estados Unidos, precisam atingir hoje essa média, né, na casa dos 1.500 no SAT, né? A primeira dica, né? Estude com professores que saibam como você aprendeu matemática, né? A matemática do SAT é uma matemática em termos de conteúdo simples, né? Mas é importante você conhecer a prova e estudar com professores que possam direcioná-lo em como conseguir fazer aquela parte de matemática de uma forma ágil, né? Porque o conteúdo você já sabe. Então, o professor ele consegue avaliar o que a prova exige e poder direcionar você no que você tem que estudar especificamente. Escolha bem o material que irá utilizar. Alguns materiais não estão atualizados, principalmente nessa mudança que teve ano passado, né, com o SAT digital. Então, muitas plataformas, materiais não estão ainda atualizados com esse novo formato da prova. Então, é importante você estar bem atento ao que você vai usar, muita coisa está defasada ainda. Conheça a quantidade de questão por tema, estude proporcionalmente. Então, como vocês viram, né, as partes de reading e writing e as partes de matemática têm certas estruturas de questões e o número de questão por cada bloco. Então, é importante você estudar o tempo para cada bloco também. Está bem treinado para cada bloco, né? Faça todos os simulados oficiais do College Board mais de uma vez. Eu me lembro conversando com alguns dos meus alunos, né, que fizeram alguns simulados 4 vezes. Então, literalmente, é para fazer e exaurir realmente as possibilidades dos simulados. Coloque metas nas notas de simulados. Então, quando fizer o simulado, não faça só por treino, né? Coloca uma meta, faça um primeiro, depois coloca uma meta para o segundo simulado, né? E estude pouco, mas com frequência. Então, muitos alunos às vezes vão deixando para a última hora, né, para estudar para a prova, mas se você consegue colocar um pouquinho de tempo na sua semana ao longo, de novo, principalmente durante o segundo ano do ensino médio, você consegue chegar muito bem preparado no final do ano para fazer a prova, né? Do que ficar muito exaurido, né, de estudar durante muito tempo em poucos dias, né? E a cada 15, 30 dias fazer um simulado completo da prova, né? E aí um simulado realmente da prova toda. E isso você consegue achar no próprio site do SAT também. Um outro ponto também, aprenda as questões que você errou nos simulados e faça vários exercícios parecidos com aquilo. Eu me lembro de um outro exemplo de uma aluna minha, que ela falou que ela tinha um caderninho do SAT. Então, quando ela fazia as provas, né, os simulados, desculpa, ela fazia os simulados completos da prova, depois ela ia no gabarito e ia vendo as questões que ela errava, e nesse caderninho só tinham as questões que ela tinha errado. Então, ela andava com aquele caderninho para cima e para baixo para sempre retomar aquelas questões que ela errava e refazê-las. Praticar e revisar, né? Então, de novo, esse caderninho acho que ilustra bem esse tipo de exemplo. Identificar os temas que você tem mais dificuldade e treinar muito. Então, na matemática, se você tem mais dificuldade na parte da geometria ou da trigonometria ou na questão de equação linear ou equação com duas variáveis,
veja qual é o tema de cada sessão que você tem mais dificuldade, né? Então, isso também é importante de você fazer esse diagnóstico. Não perca tempo com questões muito difíceis, porque tempo ah, é, o, é o que representa uma boa nota no SAT. Então, se não sabe, passa para frente e volta naquela questão depois. O importante é você otimizar tempo. O grande ponto é como que você otimiza tempo dentro do SAT. E aí, fazendo as questões mais fáceis para depois voltar nas que você tenha mais difícil, mais dificuldades. E tem um schedule de estudo, né? Coloque isso na sua rotina, né? É claro que o SAT é uma prova importante para quem está se candidatando para o exterior, né? Principalmente Estados Unidos e Europa. Então, começar esse preparatório, fazer isso de uma forma disciplinada, né, ao longo de um período, é importantíssimo. Então, colocar um horário específico na sua agenda e faça os simulados cronometrados. Não adianta fazer o simulado para tentar acertar aquela questão se aquele acerto não foi dentro do tempo cronometrado, porque o grande dificultador, né, e o grande desafio da prova é justamente você ter pouco tempo de fazer aquela questão. Então, quando fizer os simulados, reloginho do lado, cronômetro, para fazer exatamente dentro do tempo de cada questão, né? E aí outras dicas, né, são, né, bem básicas, mas fundamentais. Comece cedo, né? Comece com antecedência, conheça o conteúdo da prova, se familiarize cada vez mais com a prova, treine muito, é treino. A prova da SAT é o que eu ouço muito dos meus alunos. SAT é puro treino. Então, quanto mais treinado você estiver, melhor. Corrija os simulados, né? De novo, volte na sua questão, faça um caderninho, coloque as questões que você errou, o que você tem que acertar, como é que você tem que olhar aquela questão, faça novos exercícios naquelas que você teve mais dificuldade, o que errou dentro dos simulados. E tem uma ajuda especializada, né? Tem material, professores e cursos especializados, né? Qual nota eu preciso tirar no SAT? Aqui a gente trouxe alguns parâmetros, né, de notas que os nossos alunos têm tirado para aplicar para certas faculdades. Então, algumas faculdades, né, que estão entre as 15 melhores, né, 20 melhores, os alunos estão tirando acima de 1.500, de fato. A partir de 1.380, 1.400, você já consegue olhar algumas faculdades ali também no top 30, top 40, 1.150, 1.200 nos top 100 dos Estados Unidos, né? Então, isso também algumas pontuações só para vocês terem como parâmetro. E aqui alguns exemplos de notas dos nossos alunos, né? Então, 1.490, 1.480 e vários outros exemplos de alunos. Bem, outro ponto também interessante de vocês saberem é que dentro do programa, né, nada aqui para fora, nós temos o nosso próprio curso preparatório de SAT para os nossos alunos, né? O conteúdo nós nos baseamos dentro da Khan Academy, que é a plataforma oficial principal e a melhor plataforma com o conteúdo mais atualizado possível, com a melhor tecnologia hoje que existe. O grande ponto do nosso curso com os nossos alunos é, primeiro, é um programa, a gente cria um programa de estudos para os alunos. Então, como vocês viram, dentro da prova tem algumas estruturas dentro de cada sessão. Então, quando o aluno entra no programa, ele faz um diagnóstico da prova e, com isso, a professora consegue identificar dentro de cada sessão quais são os módulos que o aluno precisa estudar mais ou menos. Então, o aluno tem um plano personalizado para o que tem que estudar, né? Dentro das áreas que o aluno tenha mais dificuldade. É feito um ajuste do programa, né, conforme o aluno vai evoluindo. Tem relatórios também de progresso, então a cada 2 semanas a gente vai ali acompanhando se o aluno realmente está cumprindo com as metas e prioridades. Orientações específicas de acordo com a necessidade do aluno, então tem uma professora formada no exterior que dá suporte para os nossos alunos com plantões de dúvidas. O aluno pode tirar sempre dúvidas pelo WhatsApp, marcar um plantão individual também. Então, já faz parte da programação Nada Aqui para Fora, preparar os nossos alunos especificamente para a SAT, com um curso muito bom, especializado e direcionado para cada estudante, porque cada aluno vai ter a sua dificuldade ou a sua facilidade dentro daquela estrutura do SAT. E o nosso papel é justamente entender o que cada aluno sabe muito
ou que precisa conhecer mais e estudar mais naquela sessão. Porque, de novo, a prova é treino, então precisa ser treinado para aquilo que importa para cada um. Aqui alguns resultados, inclusive, né? A evolução que os nossos alunos tiveram em comparação a outros cursos que fizeram, então tiveram uma evolução muito considerável, né? De 33% a mais de outros alunos, e a evolução aqui de alguns dos alunos, né? Das pontuações finais ao realizarem o curso conosco, né? A melhoria que tiveram da primeira para a segunda prova, né? E a evolução que tiveram. Então, é algo que a gente tem acompanhado, né? O quanto os alunos têm conseguido evoluir e conseguir atingir suas pontuações, suas metas de notas também. E também dos depoimentos de mães aqui e como elas acompanharam as suas filhas, né, dentro do curso e evolução, né, e todo o apoio e suporte que teve por trás para lidar com como estudar para a prova, né? Porque a prova da CT é muito isso, treino específico, né? E aí, falando, né, em relação ao nosso trabalho, né, como vocês viram, a nossa programação, que começa a partir do nono ano, nono, primeiro e segundo ano, é uma fase que nós preparamos o aluno e candidatura, e durante o segundo ano, esse aluno já começa o preparatório de SAT conosco, né? É o que está dentro do cronograma da preparação e já realizando a primeira prova. Então, o objetivo nessa primeira fase é tornar o estudante o melhor candidato ou candidata possível para o processo de candidatura, inclusive já realizando a prova da SAT no final do segundo ano, e também o desenvolvimento das atividades extracurriculares, né? Chegando no terceiro ano, ou no último ano, no ano da candidatura, aí já com as provas realizadas, ou até realizando uma segunda ou terceira tentativa de prova ainda na candidatura, é o trabalho de definir seleção e selecionar as faculdades mais adequadas para cada aluno, alinhando o financeiro com cada família também, importante, isso está muito bem alinhado, e o preparo dessas aplicações. E ao longo dos 4 anos, enquanto o aluno estiver no exterior conosco, a gente continua dando suporte para o aluno e para a família. Ou seja, nada aqui para fora, cada aluno vai ter sua equipe própria de 4 mentores, onde cada mentor é especializado em cada fase do processo. Primeiro, mentora de preparação, que dá suporte nessa construção de currículo, orientação de atividades, plano de provas, né? Construir qual que é a meta de notas para o aluno, acompanhar o resultado, precisa repetir ou não. E chegando na candidatura, o estrategista para pesquisar, selecionar, definir as faculdades, inclusive avaliando o resultado do SAT e de notas, aonde esse aluno tem condições de aplicar ou se precisar de bolsa com a nota do SAT que o aluno teve, quais são as faculdades que esse aluno consegue ter algum tipo de bolsa. Então, definir essas faculdades adequadamente na estratégia. O orientador de redação, que trabalha nos textos com os alunos, então, que faz parte das aplicações. E a OA, que é a orientadora de application, que cuida de toda a documentação, operação, prazo, pré-requisito, todos os formulários necessários na application. Além disso, né, como a gente falou agora há pouco, tem o nosso curso de SAT, que já faz parte do programa para os nossos alunos. Então, alunos que estão no segundo ano já começam, já fazem a prova. Para quem começa no terceiro conosco, também já vai ter acesso ao curso de SAT de imediato para começar o preparatório, já fazer a prova da SAT. E também dando suporte ao longo de toda a jornada à nossa psicóloga, Gabriela Ribeiro. Pós-pandemia, a gente viu essa necessidade aí maior, então, muito importante ter esse suporte também para a saúde mental dos nossos alunos estarem em check, né? Daqui para fora trabalha muito em conjunto com escolas, né? Então, nossa consultoria dá uma orientação específica para escolas. Temos muitas escolas parceiras hoje em dia no Brasil, mas a ideia é que o aluno também tenha um suporte dentro da escola e o nosso papel é trabalharmos em conjunto com os colégios no Brasil, né? Dando todo o apoio institucional para os alunos e das escolas, diferentes escolas do Brasil, para que a escola também tenha todos os documentos e formulários necessários para quem vai aplicar para fora. E aí, para a gente fechar, né, só para relembrá-los, né, dos próximos eventos, dia 19, vamos falar sobre faculdade no exterior, dia 25, preparação antecipada, né, para quem está aí novinho, nono, primeiro e segundo ano, vamos falar um pouco como é que funciona essa fase de preparação, e no dia 27, algumas estratégias do projeto Estudar Fora, trazendo alguns exemplos de alunos nossos e como isso fez a diferença, né, alguns detalhes que podem acontecer e que isso pode causar na sua aplicação. De novo, nosso link para agendamento individual, nossa agenda, que vocês podem marcar uma conversa conosco totalmente gratuito, não tem
custo nenhum, na primeira reunião com a Daqui para Fora, ou fazer a nossa análise de perfil, que também está no nosso chat aqui para vocês acessarem. Aqui os nossos contatos, no chat vocês conseguem ter acesso a isso tudo também que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, vou abrir agora para perguntas e respostas, né? Que vocês tiverem. Então, vou entrar aqui no chat com vocês. Deixa eu ver aqui. As questões de math têm que ter resolução? Não, não precisa, só resposta. Comecei a estudar agora em junho, vou fazer a prova em outubro. Acho que consigo tirar uma nota legal. Olha, se você estiver estudando com consistência, junho, julho, agosto, 3 meses, setembro, dá para tirar uma boa nota, sim. Também depende de dar o ponto de partida, né? Então é por isso. Como revisar o caderno de erros? Bem, o caderno de erros você vai colocar quando você fizer o seu simulado, né? E aí você vai ver qual questão você errou, você vai anotar ali qual questão você errou e vai colocar a solução. O gabarito ele traz a solução daquela questão. E aí você vai corrigir nesse caderninho e vai relembrar, vai estar sempre voltando nesse caderninho para relembrar como que você solucionou aquele erro que você teve. O SAT Prep, dentro daqui para fora, já faz parte da consultoria. Então, marca uma conversa conosco individualmente, porque o nosso trabalho, ele contempla todas as etapas, inclusive o SAT Prep. Então, a gente precisa entender qual o ano acadêmico que você está, né, qual o país ou lugares que você pretende aplicar. Então, com isso, a gente consegue fazer um plano de estudos para você especificamente. E aí, o SAT já estaria dentro do programa. Bolsa de aplicação, como fazer a aplicação da bolsa de esporte no high school ou universidade. Olha, Lucas, infelizmente daqui para fora a gente não trabalha mais com bolsa esportiva, tá? Mas pode nos procurar porque a gente tem algumas empresas parceiras que, dependendo do esporte que você tem interesse, a gente pode direcioná-lo. E aí tem todo um preparo de currículo esportivo, vídeo, material, é outra coisa. Mas pode nos procurar que a gente pode te ajudar sim. Qual estrutura de estudos você recomendaria? Digo, teoria, exercícios e revisões. Olha, Maria Eduarda, eu recomendaria muito assim, primeiro você fazer esse diagnóstico inicial, fazer um simulado, ver o que você tem mais dificuldade. Isso, obviamente, se você fazendo o programa conosco, a gente vai fazer tudo isso para você, né? Fazer esse diagnóstico das sessões da prova, onde você tem mais dificuldade ou menos dificuldade. A partir daí, você focar nos módulos específicos de estudos dentro da plataforma e aí fazer exercícios constantemente e dentro do tempo, né, por questão. Eu acho que é muito importante você, principalmente, treinar o tempo por questão. Sou nascida na Inglaterra, mas fiz Fundamental 2 e estou cursando o MED no Brasil. Ingresso como estrangeira na Inglaterra, tem passaporte na língua inglesa. O processo de candidatura você vai entrar, você vai fazer como um aluno brasileiro, porque você vai terminar numa escola brasileira, mas você provavelmente vai ter o benefício financeiro depois de alguns anos, já estando na Inglaterra por ter a cidadania inglesa, tá? Então, tem algumas questões aí que a gente pode usar olhando as faculdades no Reino Unido, mas para o Reino Unido você vai ter que cumprir todas as exigências de lá. Para as provas, como exatamente se faz as resoluções de matemática? Eles disponibilizam uma folha, podemos levar uma, ou teria que fazer de cabeça mesmo? Olha, geralmente, quando você está fazendo ali a prova, na parte digital, eles vão ter uma possibilidade de você escrever digitalmente, ou você pode levar uma folha mesmo, fazer um rascunho ali. Geralmente o centro disponibiliza isso. É possível fazer só o prep conosco? Olha, infelizmente não. O curso de SAT nada aqui para fora já faz parte de todo o programa, tá? Então, entre em contato com a gente, né, de qualquer forma, para a gente entender melhor o seu caso, né, ver se dá para fazer algum tipo de ajuste. Super recomendaria, porque aí a gente consegue ter essa ideia mais clara, tá? Vou botar aqui o nosso WhatsApp para você. E aí você manda uma mensagem para a gente ver o que a gente poderia fazer. Você acha que o certificado do Cambridge de nota 172 é um bom começo? Sim, sem dúvida. Ótima nota. Dá para ter uma boa ideia aí que você tem um bom inglês, né? Esse é meu primeiro ano, estou no terceiro médio. Queria
Como realizar as provas? Bem, para realizar as provas, você precisa se inscrever no próprio site do SAT, que é o collegeboard.org, acho que é ponto .com, não, ponto .com. E aí você precisa se inscrever o quanto antes por lá. Tem a prova de agosto, outubro, novembro e dezembro. Então, para você que está no terceiro ano agora, ainda tem algumas datas disponíveis para realizar a prova ainda esse ano, mas tem que ser esse ano, quem está no terceiro ano, realizar as provas esse ano para a candidatura e começo da faculdade no ano que vem. Se eu tiver um canal ou uma plataforma focada na área que eu vou fazer faculdade, isso conta? Sim, se você tem né, um canal, você dá aula, monitoria, né, sei lá, aulas ah, né, dentro daquela área, sem dúvida isso vai contar para o seu currículo, sim. Será que eu consigo uma boa nota se fizer a prova em agosto? Agosto está bem perto, depende do ponto de partida de novo. Se você tem né, faz um simulado oficial da prova, e já tira aí no simulado na casa de 1.300, por exemplo, ou 1.400, sem dúvida você vai conseguir tirar uma boa nota na prova de agosto. Na Khan Academy tem uma lista de matérias que o SAT aborda na prova. Sim, o Khan Academy tem tudo que se refere ao SAT. Eles chegam no e-mail as provas onde eu devo procurar? Não entendi muito bem a sua pergunta. Ah, mas, enfim, a prova você faz a inscrição online no site do SAT, mas você vai, no ato da inscrição, você vai ver os locais e centros oficiais da prova. E aí você vai ter um ticket, né? Um admission ticket para o dia da prova, que você vai lá no dia e fazer essa prova no dia. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Estou no terceiro ano, ainda consigo fazer? Sim, Patrícia, dá uma corrida, mas dá para fazer. Você está no terceiro ano, tem a prova de agosto, outubro, novembro e dezembro. Então, aí dá para fazer, faz a inscrição o quanto antes, mas sim. A depender da situação financeira da minha família, consigo um certo desconto na mentoria? Sim, vamos conversar, sem dúvida. Se você, né, depende da sua escola, se é uma escola parceira, a situação da sua família, enfim, a gente consegue avaliar sempre caso a caso, né? Entre em contato com a gente. Eu posso aplicar para as faculdades com TOEFL B2 ou preciso aumentar? O TOEFL, especificamente, você precisa fazer o TOEFL IBT, que é uma prova que tem uma escala que vai até 120 pontos. Então, a gente tem que saber qual foi a pontuação do TOEFL. Então, não sei qual TOEFL que você fez, mas provavelmente vai ter que fazer um outro TOEFL, que é o IBT, que é por pontuação, é nota. Sim, essa aula, né, e o que eu coloquei aqui hoje de dicas, né, do que a gente falou um pouco de SAT, todos os nossos eventos estão no nosso site, tá, Carol? Depois que depois, geralmente 1 ou 2 dias, a gente consegue fazer o upload. Então, nada aqui para fora, no site daqui para fora, você consegue assistir novamente esse evento. O que você recomenda na preparação durante as férias de julho? Se depende do seu ano letivo, né? Se você está no terceiro ano, férias de julho, essays e estudo de SAT, se você ainda não fez a prova, ou estudo TOEFL, se você ainda não fez a prova. Se você está no segundo ano do ensino médio, fazer algum summer, ou primeiro ano também, fazer algum summer program, ou algum programa de voluntariado, atividade extracurricular, alguma coisa relevante na sua application, tá? Beleza? Tem mais alguma outra dúvida aqui? Tá, passo mais uma. O certificado de proficiência do Cambridge C2 pode completamente substituir um TOEFL, IELTS ou outros para universidades canadense ou americana? Ou vai depender da universidade mesmo? Vai realmente depender da universidade, tá? Porque cada faculdade vai ter o seu requerimento de proficiência de inglês. Existem faculdades que aceitam Cambridge, existem faculdades que não aceitam Cambridge. Então é importante de você dar uma olhada nas faculdades que você pretende aplicar, se todas elas aceitam Cambridge e qual que é a exigência. Se todas elas aceitarem Cambridge, ótimo. Se não, você vai ter que ver quais são as exigências que a faculdade tem ou disponibiliza. O Cambridge nem toda faculdade aceita, por isso que a gente sempre orienta o aluno, se você ainda não fez o Cambridge, para essa proposta aqui de trabalho, para admissão no exterior, aí, idealmente, é fazer o TOEFL IELTS primeiro. Tá? Mas vê caso a caso, dá uma levantada nos requerimentos, né? Bota ali Proficiency Requirement
né? For International Students. Aí bota o nome da faculdade, você consegue saber se aceita ou não. Geralmente, por volta de que mês os prazos das applications fecham? Bem, depende do país. Estados Unidos, Canadá, em média, a partir de novembro, dezembro, janeiro. São os grandes prazos. Europa, janeiro e fevereiro, geralmente. De nada, boa noite para você também. Aqui também já foi. Obrigada a você, Ana. Bem, acho que aqui já foi todo mundo. Então, queria agradecer a presença de todos e de todas aqui comigo novamente. Espero que vocês tenham saído daqui com alguma informação a mais, né, sobre esse assunto. E qualquer dúvida, marquem uma conversa, né? Mandem um WhatsApp para daqui para fora. Não tem problema nenhum né, entrar em contato com a gente, marcar uma reunião totalmente gratuito. Então, fala com a gente que a gente consegue avaliar sempre caso a caso. A gente está aqui para proporcionar esse projeto para cada um. Então, falem conosco, porque do que a gente puder fazer para cada estudante realizar esse sonho, a gente faz também, né? Última dúvida aqui, TOEFL IBT 24, posso aplicar? Não, tá bem baixo, Sofia. Se for realmente IBT 24, né, tem que realmente refazer, tá? Mínimo aí a gente recomenda acima de 80, tá? Então, acho que é isso, pessoal. Obrigada novamente a todos e a todas. Uma boa noite e espero revê-los em um próximo encontro. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.